Assim, do clássico oficialmente não. Mas o Fabrício Bruno está dentro. Ele é titular absoluto no time celeste. Desde o retorno ao clube em janeiro, já entrou em campo em 38 partidas. Ao lado do Cássio, o Fabrício Bruno é o atleta do Cruzeiro com mais minutos jogados este ano. Até por isso, a diretoria celeste renovou o contrato do zagueiro até dezembro de 2030. A seleção brasileira também abriu os olhos para o Fabrício e ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. No jogo contra o Chile, ele ficou na reserva, mas para hoje à noite a tendência é de que seja titular contra a Bolívia fora de casa. A ideia que temos mudar um pouco a estratégia, sim, e também alguns jogadores. Para entender melhor a importância do Fabrício para o time celeste, depois da partida de hoje do Brasil, a delegação volta para o Rio de Janeiro. Lá já vai ter um avião do Pedro Lourenço esperando pelo jogador para vir direto para Belo Horizonte e ele começar a recuperação para o clássico desta quinta-feira pela Copa do Brasil. E por falar neste confronto, foi dele o primeiro gol na ida na arena, esse golaço de fora da área. Acho que é um gol importante que nos dá uma vitória importante fora de casa, mas tem muita água passar debaixo da ponte ainda no segundo jogo de volta. Pelo visto, o Fabrício tá com moral na seleção brasileira e no Cruzeiro. E voltar ao clube, uma classificação diante do maior rival, consolida ainda mais o bom momento do jogador. Tá aí o Fabrício Bruno, tá escaladinho, não tá? Né? Daqui a pouco vocês vão fazer esse comentário, mas de toda forma, Ogão, é perigoso, né? Léo, é o seguinte, eu entendo a visão do Fael, entendo a visão do Toledo sobre a vontade do jogador, sobre mudança de data, mas quem entende o sentimento do cruzeirense, vocês me desculpem, é o cruzeirense. E é esse o sentimento que eu me manifesto aqui. Tá ótimo o Fabrício Bruno ser convocado, mostrar seus serviços, se apresentar à seleção brasileira, o Caio Jorge, ok. Mas há sim um erro de gestão da CBF nessa condição, isso eu concordo com o Toledo sem dúvida nenhuma, mas não tem como gostar da seleção brasileira sabendo que o nosso principal zagueiro vai atuar na altitude contra a Bolívia 48 horas antes de uma quartas de final e com o Caio Jorge voltando para se recuperar de uma lesão muscular para enfrentar uma quarta de final ali. Se eu não ficar indignado com isso, Leopoldo Siqueira, eu não tenho meu sentimento de cruzeirense. Tens todo o direito. Entendeu? Então, eu entendo a visão de vocês, entendo a argumentação de vocês, mas como cruzeirense, o meu sentimento é exatamente esse. Eu prefiro o meu jogador inteiro para disputar essa final do que se apresentar na seleção brasileira. Para quem está no estádio e não pegou o debate anterior, é porque eu só falei que... Eu não falei que eu não entendo o seu sentimento. É claro que você quer ter seu time mais forte. Eu estou falando que eu entendo que nesse momento com o Ancelotti não é uma armação da CBF, porque ninguém lá teria coragem de chegar num técnico que tem a moral que ele tem e falar, ó, convoca o Fabrício Bruno e Caio Jorge para prejudicar o Cruzeiro. Ele quis convocar porque eles estão bem. Prejudicou o Cruzeiro? Prejudicou, é um sentimento justo seu. Mas eu não acho que foi premeditado. Essa foi a minha colocação. O Fael vai comentar. Eu não digo que a CBF armou. Eu digo que ela tinha que ter um entendimento do seguinte. Há um jogo de quartas de final, ela não ia mudar a data, acho que é utopia pensar que ela ia mudar a data. Então chamava o Ancelotti e falava, você quer testar? Testa em um outro momento, porque agora não dá, porque os caras têm um jogo importante no meio da semana. Mas acho que ele não aceita isso. Ele não aceita isso. Não seleção não vai ter muito... E ele tá lá para não ele aceitar mesmo, senão bota qualquer um. Ele liberou o Gerson porque o Gerson quis ir para a Rússia, então... Não, faltam 9 meses para a convocação dele. Caio Jorge e Fabrício Bruno ia falar, não, daqui a 2 meses, aí daqui a 2 meses o Caio Jorge e Fabrício Bruno de repente tem uma queda de rendimento, não consegue. Eles querem. O Gão, várias vezes eu me senti prejudicado com convocação, falei do mesmo sentimento aqui no programa, da sensação de que estão convocando o Galo e está prejudicando, porque volta lesionado, etc. Principalmente porque o clube não vai poupar jogador para a seleção. Chega na seleção, precisa descansar, joga, volta lesionado, como aconteceu com o Caio Jorge. Mas calendário hoje é um problema mundial. Jogador na Europa dos grandes clubes hoje tem Mundial, aí vem Copa do Mundo, vem eliminatórias para a Copa do Mundo, tem aquelas competições de seleções também que acontece lá na Europa. O futebol hoje, os dirigentes não estão nem aí com descanso. Eles querem estourar jogador temporada após temporada. Posso até concordar com o seu argumento técnico,
Mas como sentimento, a seleção brasileira para mim é só um entretenimento e o meu amor é o Cruzeiro Esporte Respeita Clube. o sentimento do cara, então, velho. nesse caso, prefiro o Cruzeiro respeita. forte. O Fabrício E é Bruno e o Caio Jorge agora vão obedecer seu sentimento, vão começar a jogar mal para não serem convocados. Tudo bem você fazer esse contra-argumento, mas eu quero o Cruzeiro forte e a seleção brasileira para mim é só Respeita o entretenimento. sentimento do cara, velho. Fica bravo, daqui a pouco. Sensível. Tá tudo E certo. entre as mais de quase 8 mil pessoas aqui no nosso chat ao vivo no YouTube, obrigado pela participação, pela audiência, está o Léo Cunha que está dizendo que o Fabrício Bruno vai fazer uma trinca no jogo de hoje. A pessoa? Ô, Leopoldo, tô preocupado é com o Miguelito, Leopoldo, que é Tá o bom. astro desse jogo de hoje. Vamos prestar atenção na pessoa certa. E a gente vai mostrar agora que já há uma transição do DM para o campo. De quem eu estou falando? Lianco. O meu caro Fael, tá aí, ó, já treinando. A transição você vai lá, né, Léo? Faz um teste, tem um contato com a bola, participa de um momento lá, depois faz uma avaliação com fisiologia, fisioterapia, tem a conversa, o departamento médico fala, não senti nada, estou 100%, né, não incomodou a lesão que aconteceu anteriormente, mas a lesão do Lianco foi um erro de administração de elenco do Atlético. Principalmente no meu YouTube, quando os vídeos ali tem 40 minutos que eu posso falar, eu falava, gente, esses jogadores que estão vindo jogando todos os jogos, como o Alonso, Franco, que inclusive jogam por suas respectivas seleções, uma hora o corpo não aguenta. E uma hora ou outra, um dos principais jogadores do Galo ia estourar. Então, em jogos-chave, o Cuca optou por colocar o time principal quando poderia descansar. E isso que sirva de lição para a continuidade da temporada. Tivemos esse descanso agora que para o Atlético foi praticamente treino em dobro, mas jogador não pode ter aquele discurso que o Toledo fala que, porque eu conheço um cara que joga 3 jogos da Copa Itatiaia, que joga um futebol amador. Não. Jogador profissional de alta intensidade tem que ter descanso. Infelizmente o time não rendeu o que se esperava, né? E o Cruzeiro aproveitou, jogou, tocou a bola como tinha que tocar e acabou, venceu e mereceu também. Sai daqui com muita humildade porque temos que, no jogo da volta, vencer o nosso maior rival dentro de casa, diante da nossa torcida. A gente sabe que é um péssimo resultado, mas eu e o grupo e a comissão, a gente sabe que tem total condição de virar esse jogo lá fora e a gente vai treinar, trabalhar para isso. Primeiro clássico, 2-0 Cruzeiro. E agora o que vai ser? O que dificulta para o Atlético é que não é um time desorganizado. O Cruzeiro, o Galo tem que fazer 2 gols em um time muito organizado e vai ter que se expor para isso. O Jardim sabe muito bem disso, né? Então, isso dificulta a vida do Atlético. Porém, o que o Atlético precisa é de um gol rápido para gerar certa tensão na arquibancada, para esfriar o estádio e não dar tanta coragem assim para o Cruzeiro para vir para o contra-ataque também. Esse era o meu comentário. Meu comentário, inclusive, era sobre isso mesmo, que São Paulo vai tentar sufocar o Cruzeiro nos 30 primeiros minutos, ou seja, um espelhamento dos times, porque é uma característica também de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim quer sempre resolver o jogo no início. E não acho que ele vai jogar com o regulamento debaixo do braço, não. Acho que ele vai deixar o time jogar como costuma jogar mesmo, da mesma forma. Nesse caso, o Atlético vai ter que se expor e vai correr riscos pela velocidade do Cruzeiro. A diferença dos 2 jogos é o seguinte: eu acho, Fael, que o Atlético não se adaptou ainda com o gramado sintético. E isso favoreceu o Cruzeiro no primeiro jogo pelo futebol ser mais rápido. Acho que no Mineirão a pegada vai ser mais igual. Sei que o Cruzeirense, e assim como eu, queria ganhar de 3-0 e tá cantando. Eu tô maluco, logo aos 40 minutos. Mas não acredito que vai ser assim. Acho que é uma quarta de final contra um rival de uma grande partida e acho que vai ser um jogo muito difícil por essa característica de São Paulo. Hugão, obrigado pela questão do gramado sintético. Eu preciso falar isso com a torcida. A gente precisa parar de culpar a Arena MRV e, nesse momento, o gramado sintético. Rafael, mas o Galo apresentou um futebol tão pobre contra Grêmio, contra Cruzeiro e contra Bucaramanga. O Galo apresentou futebol pobre na Sul-Americana fora de casa, no Campeonato Brasileiro fora de casa, na Copa do Brasil em algumas situações como o Maringá fora de casa também, no gramado natural. Então o problema do Atlético não estava sendo a Arena MRV, era um time que vinha sendo mal treinado. Agora com o Sampaoli eu quero ver, Galo, se o problema é o gramado sintético ou se era com o que eu penso que é um time mal treinado. Mas pode ser a bola também. O E na hora da decisão de tem mais emoção, Alterosa Esporte é Alterosa Esporte em dose dupla. Como é que é isso? Na hora do almoço e na hora do jantar? É verdade. No primeiro clássico, o Cruzeiro venceu por 2-0 na casa do rival. E na casa da bancada democrática, Lugatuza e Hugão esquentaram a rivalidade. Vamos repetir a dose? Com certeza!
será nesta quinta-feira, a partir das 18h30, o Alterosa Esporte Especial, com todo o clima do segundo clássico. Fael Lima na bancada, o Gão nos braços da torcida no Mineirão. Os celestes vão lotar o Gigante da Pampulha na decisão de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O artilheiro Caio Jorge vai pro jogo? Sampaoli vai comandar a virada? Anota aí, nesta quinta-feira, dia 11, Alterosa Esporte Especial, a partir das 18h30. Maravilha! Com o comando de Bebel Guimarães, muitas atrações ao vivo de tudo quanto é lado, no clima da decisão. E aqui já no nosso chat, quase 8.000 pessoas. E o Heron Júnior dizendo que vai ser um jogo difícil, quinta-feira, 3-0 Cruzeiro. Isso é o difícil do Heron. E o Adnan propõe uma sugestão aqui, propõe uma aposta para esse clássico decisivo. Como é que é? Olha só. O vencedor... As cores do vencedor viram tinta do cabelo do Toledo, é isso? O Toledo vai pintar o cabelo com as cores do time vencedor? Já paga aposta demais aqui pro América. Eu paguei até pro hein? Atlético, me tira dessa. Eu quero rir da cara de um dos... Chega, né? Tá aí, ó. Sampaoli no bid, já tá liberado para sentar no banquinho para comandar o Atlético. E ele tem uma outra missão também que ele falou na apresentação: recuperar alguns jogadores que não estão rendendo, né, Fael? Vamos conferir. Hay que trabajar en recuperar a jugadores que tienen una capacidad que hoy está por debajo de su nivel. Tenemos que contar con todos los jugadores porque en 24 días, 8 juegos, seguramente usaremos toda la plantilla, porque si no, seguramente el rendimiento decaerá. Así que tenemos que tener a todos atentos y a todos entrenados para que puedan dar lo mejor de cada uno. Sampaoli chegou no momento em que o Atlético tinha saído para o União, na Sul-Americana, primeira fase, e para o Afogados, na segunda fase da Copa do Brasil. E ali muitos jogadores que a gente imaginava que não estavam rendendo o que a gente imaginava, como o Alan, por exemplo, alguns jogadores que ali a gente imaginava que não poderiam contribuir em nada na temporada, ele consegue utilizar muito esses jogadores para alcançar um terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Terceiro ou segundo? Terceiro a 3 pontos. O Inter é segundo, o Flamengo campeão, a 3 pontos do campeão. E naquele momento, como eu falei no bloco, quando a gente estava só para Belo Horizonte, região, o Sampaoli imaginava que alguns jogadores não seriam úteis para ele, como Jair e Hever. E Jair e Hever formam a base de saída de bola de qualidade, de estrutura, de regularidade daquele time. Por isso hoje, muito nome que o atleticano já está sem paciência, quem sabe, pode nos surpreender no restante dessa temporada e agregar muito para esse jogo contra o Cruzeiro, para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana. Por isso, reseta a máquina do time e da nossa paciência também. Bom, se o Sampaoli tem que recuperar Bernard e Júnior Santos, o Valentim tem que recuperar o quê? É tudo. Tem que recuperar o departamento médico, o Maguinho, né? Para ir na lateral direita. Voltar o grande craque boliviano, Miguelito. O Miguelito. Né, Leopoldo? Porque hoje eu vou torcer até contra o Brasil. Que isso? Porque se o Miguelito, Leopoldo, ganhar, ele vai para a repescagem da Copa e o Brasil já está classificado. Eu tenho que ter o coração bom. Valorizar o seu patrimônio, né? Mas o Valentim tem uma tática especial aí para melhorar o América. Se tem uma coisa que vocês vão me ouvir muitas vezes, é isso, é que nós transferimos os nossos treinos para os nossos jogos. É lógico que ainda está muito no começo, né? Mas é tudo novo para todo mundo, mas eles estão procurando fazer tudo aquilo que nós temos treinado, as nossas estratégias defensivas e ofensivas. Então, fiquei muito satisfeito porque aconteceram muitas coisas que nós treinamos e de ideias nossas. Então, eu tenho que dar os parabéns a eles dessa forma, com um prazo de validade longo. Nós vamos sair dessa situação que hoje nós nos encontramos. Os treinos para os jogos. Não, Leopoldo, isso é verdade. É verdade, a gente está observando os jogos, né? Porque o América está bem treinado agora, o que eu reclamava com o Anderson e com o William Batista. A gente vê um padrão de saída de bola. Esse gol aí foi uma inversão de jogada do Paulinho para o Cauã, que isso é treinado.
Porque por que o segundo volante está lá na ponta direita para receber a bola? Do lateral esquerdo do América. A América fez boas transições, boas viradas de jogo, marcou bem. Agora o Valentim não faz milagre. Ele não vira lateral direito porque nós estamos sem. Né? Ele não vira lateral esquerdo ofensivo porque o Paulinho no ataque. Então, ele vai na medida do que ele pode mexer. E quando ele mudou, pôs Rafa Silva, pôs o David, pôs o ataque diferente, não funcionou. Também não é culpa dele. Então, com a volta do Miguelito, com mais opções, o Maguinho voltando na lateral direita, eu acho que o América vai ficar muito forte. Maravilha, tem que funcionar, porque se não funcionar,